Olá, bom dia a todos e todas. Está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. E nesta segunda-feira, dia 20 de novembro, será celebrado o Dia da Consciência Negra. Para falar sobre a importância dessa data, nós vamos conversar com a coordenadora-geral do SINTRN, professora Fátima Cardoso. Bom dia, Fátima. Bom dia, Denô. Bom dia a todos os telespectadores, em especial aos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Fátima, qual a importância desta data, sobretudo para o povo negro? É um resgate de uma dívida social que o Brasil tem com os negros, né? É uma data para ser lembrada, por exemplo, a resistência dos quilombos. É uma data para a gente colocar no nosso interior qual é a relação que a gente tem com os negros nesse país até hoje. Você pode observar que as estatísticas, elas apontam, por exemplo, que mais de 50% dos negros estão fora da escola. O nível de escolaridade dos negros é bem inferior ao nível de escolaridade do branco. Se você vai para a questão, né, da universidade, você vai encontrar uma disparidade muito grande entre brancos, a maioria grande, e negros. Ou seja, nós temos uma dívida, não é mais só cultural, é uma dívida social com o negro nesse país. E a luta, né, que representa o dia 20 é a luta de você resgatar o reconhecimento, a dignidade, o respeito e promover ações que correspondam a esses itens. Você não vai só dizer, olha, nós somos solidários com o negro e de repente você tem na sua casa uma pessoa que tem a pele diferente e trata bem diferente, bem abaixo do seu nível, porque você é branco. Então a gente precisa despertar para essas coisas. Hoje, por exemplo, é muito criticada a questão das cotas. E nós entendemos que as cotas é uma restituição daquilo que ele não teve a oportunidade de ter. É uma história feia nossa, porque a gente não consegue entender que superar as desigualdades passa por superar também a escravidão. Ainda somos colonialistas, ainda temos atitudes que a gente faz e vê, né, por aí, atitudes repugnantes com relação às relações entre os negros. A gente escuta piada, né? Então, assim, de repente, hoje, trazer esse debate para a sociedade, mais uma vez, é tentar fazer com que se resgate, né, a igualdade, a equidade social. Porque você veja que todas as minorias, elas são maltratadas. É o indígena, é o quilombola, é o homem do campo, né? Tudo que é de minoria, a sociedade capitalista trata, né, com o diferencial. E o negro, nesse país, ele tem vamos dizer assim, todo o potencial de dizer que esse país foi construído com a mão de obra do negro. A mão de obra do negro. Então, é para as pessoas se incomodarem com a forma, né, como a gente se comporta. A gente ainda vê, por exemplo, chegar no restaurante um branco e um negro. Você vê o olhar, quem vem atender, você vê que aquela pessoa vem sorridente. Já com o negro vai atender Então, são questões fundamentais para a sociedade despertar e tratar essa doença que tem. É uma doença crônica, né? O negro não deve ser tratado com piedade. O negro não deve ser tratado como coisinha. Ele é gente, ele é pessoa e deve ser tratado como se trata qualquer ser humano. Agora, Fátima, você falou aí com relação a uma doença crônica, o racismo, e o ex-presidente, e à época candidato à presidência, Bolsonaro, disse que não existia, ele disse essa coisa de racismo no Brasil. Como é que você avalia esse tipo de declaração?
Olha, ele nega o racismo estrutural, né? É um racismo que, quando você, por exemplo, eu vi o ministro lá dele falar que era negro e que não existia isso no país. E aí a gente vê que, por exemplo, quem morre mais na periferia são os negros. São os negros. O negro, ele é atacado, ele tem medo e sente o receio quando ele é abordado pela polícia. Quer dizer, quando ele diz que não tem, é porque ele nega a existência de um racismo estrutural. Você vê no Rio de Janeiro o que mata de negro, a polícia mata, não é brincadeira. Então, é preciso que a gente desconstrua esse pensamento, que é um pensamento que nega, né, as desigualdades, as disparidades sociais e passa exatamente uma imagem da qual o povo tem consciência, que ainda há o princípio da escravatura nesse Brasil. E Fátima, a negação é uma ideia de se manter o problema, quando você disse que ele não existe. Com certeza, é um formato que a sociedade capitalista tem de botar por debaixo do tapete. Quando você quer encontrar o culpado, você encontra. Então, olha, morreram tantos na favela X, quem matou a polícia? Como? Com a troca de tiros. Não é verdade. A maioria são mortos porque são negros, têm aquela imagem característica da sua cultura, que a gente precisa respeitar. Assim como o europeu tem a sua cultura, o negro também tem. E é preciso saber que essas raízes, elas devem ser preservadas, passadas para gerações futuras, porque é a forma que você tem de dizer, nós estamos presentes na sociedade. Ok, Fátima? Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com Extra Classe TV. O descumprimento da lei do piso gerou 67% de perdas salariais aos educadores e educadoras de Natal. Depois de meses de pressão do SINT-RN, a Prefeitura ofereceu 7% de reajuste. Diante dos salários desintegrados, a proposta foi aceita como um suporte emergencial. Mas isso não significa que renunciamos aos 60% restantes. A luta pela recuperação salarial continua nas escolas, nas ruas e na justiça. SINT-RN. Estamos de volta com Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos conversando com Fátima Cardoso, que é professora e coordena o SINT-RN, e estamos aí tratando da importância do Dia da Consciência Negra. E, Fátima, como é que o SINT trata com esse tema, né? Tem até uma diretoria específica, né, relacionada ao assunto, no dia a dia. Porque muito se fala que a consciência negra só é tratada em novembro, sobretudo no dia 20. Mas como é que o SINT lida com esse assunto, faz formação, enfim, ao longo de todo o ano, como é que o SINT debate esse tema? Então, Denu, é um tema que a gente tem um cuidado enorme, né, de preparar os profissionais para lidar com a diversidade. E, como você diz, a gente não faz isso só no dia 20. Durante o ano, a gente sempre tem momentos para refletir sobre essas questões, né? Por quê? Porque o sindicato ele tem um papel político também na sociedade. E aí essa quebra, ela só vai existir se os professores estiverem preparados, se os funcionários estiverem preparados. Para isso, a gente, por exemplo, envia cartazes para as escolas para que as pessoas possam refletir, que realizem durante a semana ações, que chame, que desperte na escola a consciência do respeito a esse segmento na sociedade. Então, um segmento, repito, tão importante, mas foi tão explorado, tão expropriado pelo capital. E aí a gente precisa passar, né, toda essa nossa energia que tem
de busca de uma igualdade social, de respeito e equidade, nós procuramos passar ao longo do ano nas nossas ações para que chegue na escola e na escola se desenvolva trabalhos de natureza, né, compatível com a discussão, aonde o estudante possa se posicionar e aí esse debate fluir como uma superação às desigualdades racial. E falando em se discutir na escola, Fátima, a Lei 10.639, né, completou 20 anos neste ano, a CNTE está com a campanha Resistir e Insistir, que é uma lei, né, que obriga, determina que se ensine, se estude, né, a cultura, a história afro-brasileira. Quer dizer, Fátima, a gente vê o racismo que existe quando se tem a necessidade, após uma luta muito grande, de se instituir uma lei para que essa história seja estudada, discutida, contada. Então, essa questão da lei, ela foi necessária, mas seria muito mais interessante que não houvesse a lei e houvesse a prática do debate na sociedade. A lei foi uma forma de fazer chegar na sala de aula, né, esse debate com os estudantes. Para quê? Um debate para despertar uma consciência nova, uma consciência onde a sociedade ela não pratica esses atos de desigualdade. E a gente teve aí um período, Denu, que foi exatamente durante o governo de Bolsonaro, como você disse, negou a existência da desigualdade e foi um atraso. Um atraso por quê? Porque as pessoas não fizeram o debate. Mesmo que o sindicato estimulasse a essa perspectiva, mesmo que a gente esteja o tempo todo formando, por exemplo, quando a gente diz a questão de gênero, né? Todos e todas e todes, né? A gente vê, por exemplo, que a burguesia ela se enfurece com isso e chega na escola um pouco atravessado. E aí a gente precisa quebrar essa regra que a sociedade criou, né, para ter um novo debate, uma nova juventude, e nessas próximas gerações a gente consiga ter uma outra visão política, histórica, para trazer para o centro da sociedade a igualdade e o respeito para todos e todas. Ok, Fátima, obrigado pela sua participação aqui no Extra Classe TV. Eu que agradeço, Denu, e quero desejar um bom domingo a todos e a todas e nos colocar à disposição dos companheiros e companheiras para a nossa luta. Mais uma vez, o SINTERRN proporcionou para os aposentados a já tradicional viagem de fim de ano. Garanhuns, em Pernambuco, foi o destino. Essa é a viagem mais esperada que nós proporcionamos para os aposentados, o SINTERRN, né? Quando a gente faz o convite para organizar a viagem, eles ficam naquele alvoroço e hoje nós estamos indo com mais de 200 pessoas. Com muita alegria, com muita satisfação que nós dos sindicatos e enquanto diretora de aposentados, a gente faz esse trabalho para os aposentados. O SIND está chamando os professores da Rede Municipal de Natal que atuaram entre 1997 e 2000 e integram a ação coletiva do terço de férias. De acordo com o setor de precatórios, cerca de 900 processos não foram pagos. Se você é professor do município, vá o mais rápido possível até o sindicato para verificar se o seu nome está na lista de beneficiários. O setor de precatórios descobriu recentemente mais de 900 processos que não haviam sido pagos, requisições de pequeno valor que não haviam sido pagos, estavam lá na divisão de precatórios. E começaram a chamar para que essas pessoas informassem os dados bancários para a realização desse pagamento. Nós fomos intimados dessas decisões, né? E estamos contactando as pessoas para informar estes dados bancários para recebimento dos valores. E o programa Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo domingo.